Sabe o que é cool? Pois é, todo mundo meio que acha que sabe, né? É aquela atitude, aquele estilo, um jeito de ser. Mas essa ideia que parece tão óbvia pra gente hoje, na verdade tem uma história secreta e, olha, fascinante. Nesta análise, a gente vai mergulhar nas verdadeiras origens de um dos conceitos mais poderosos da cultura moderna. Para a gente começar, vamos pensar no Humphrey Bogart. Ele é, sem dúvida, a imagem clássica do cool do pós-guerra. Aquele detetive durão, sabe? O anti-herói com um código moral todo próprio. Essa persona, com esse estoicismo e esse carisma contido, acabou definindo o que era ser cool para uma geração inteira. Ok, vamos fundo nisso. A imagem do Bogart é icônica, claro, mas ela não surgiu do nada. Na verdade, ela foi o ponto de chegada de correntes culturais muito mais profundas e complexas. A questão de verdade é, qual a origem dessa atitude toda? A resposta, eu garanto, vai surpreender. Então, a história do cool é basicamente uma convergência de três grandes movimentos do pós-guerra. A gente tem o som inovador do jazz, a escuridão moral do cinema noir e, claro, as questões profundas da filosofia existencialista. Juntos, esses três criaram um terreno perfeito para uma nova forma de ser. E o ponto crucial é este aqui. Ser cool não era só sobre ter uma aparência legal, era uma filosofia de vida. Um estoicismo com estilo, sim, mas fundamentalmente era um modo de resistência. Uma forma de manter a dignidade no mundo que era caótico e muitas vezes bem hostil. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, nos primeiros anos ali, o cool tinha uma cara bem específica. Era uma época de muito trauma, de instabilidade, então ser cool significava manter a dignidade, desafiar a autoridade de um jeito mais sutil, sem aquela ilusão de que o mundo ia mudar da noite pro dia. Mas aí na década seguinte, tudo mudou. Com a economia melhorando e a cultura jovem explodindo, o cool se transformou. Aquela calma contida deu lugar a um abandono selvagem. Era uma explosão de emoção, uma rebelião bem mais aberta contra as regras sociais que já estavam ultrapassadas. E é isso que nos leva ao coração da nossa análise. Para entender de onde o cool realmente veio, a gente precisa olhar para a experiência afro-americana e para a rejeição de uma performance humilhante que era conhecida como Uncle Tommy. Naquela época, a pressão social era gigantesca. Artistas negros, para conseguirem ter sucesso, muitas vezes tinham que se encaixar em estereótipos racistas, sabe? Sorrindo e agindo de um jeito que agradasse o público branco, enquanto escondiam o que realmente sentiam. A resistência contra essa performance começou a aparecer na arte. Uma série de obras culturais muito importantes, como essas que a gente está vendo, simbolicamente mataram a figura do Uncle Tom. Era um jeito de declarar que a era daquela submissão tinha acabado. Foi nesse contexto que nasceu o cool como uma estratégia. Playing it cool, ou levar na boa, não tinha a ver com moda. Era uma filosofia de sobrevivência. O silêncio, o distanciamento, tudo isso virou uma espécie de armadura para proteger a identidade e a dignidade. Os músicos de bebop foram os grandes responsáveis por espalhar essa nova atitude. Mas a fonte de tudo isso, o paciente zero do cool, digamos assim, foi uma única figura que influenciou todos eles. E aqui está a prova. O próprio Miles Davis, que é tipo o avatar do cool, admite que a sonoridade e a atitude dele vieram do saxofonista Lester Young, que tinha um apelido de Press. Foi o Young quem conseguiu transformar o sofrimento e a resistência em uma estética de elegância e autocontrole. Ele foi o arquiteto disso tudo. E essa ideia de uma máscara de estoicismo não ficou só no jazz, não. Ela foi rapidamente absorvida por Hollywood e deu origem ao cool, que a gente vê no cinema noir. Os estúdios nem sabiam direito como chamar esses novos protagonistas. Eles não eram os heróis tradicionais, né? Eram personagens moralmente ambíguos, às vezes violentos, mas extremamente cativantes. Então, o termo vilão romântico foi uma tentativa de colocar esse novo anti-herói em alguma caixinha. Uma das marcas registradas do cinema noir é aquela narração em off, mas ela não serve só para contar a história. É quase como uma confissão secular, um diálogo interno que se torna público, onde o personagem tenta entender as próprias ações do passado. E essa é a questão existencial que está no coração do noir. Num mundo sem um guia moral muito claro, a redenção não vem de fora. A grande luta é interna. É uma batalha pela autoabsolvição. E tudo isso acontece ali, na narração em off. Agora a história avança para a segunda fase do pós-guerra. O cool mais contido do noir dá lugar a uma coisa mais explosiva, com a chegada de uma nova geração de ícones. O escritor Jack Kerouac identificou o que ele chamou de a nova santíssima trindade do cool: Marlon Brando, James Dean e Elvis Presley. Eles não escondiam mais a emoção, eles a deixavam ferver ali,
bem debaixo da superfície, pronta para explodir a qualquer momento. Essa citação sobre o Marlon Brando é simplesmente perfeita. O cool dele não era indiferença. Era uma máscara para uma sensibilidade e uma raiva muito intensas. Era a performance de alguém que se importava até demais num mundo que parecia não se importar com nada. E o Elvis Presley entendia isso perfeitamente. Ele sabia que a persona rebelde era uma performance calculada. A falta de sorriso, aquele olhar melancólico, tudo fazia parte da construção de um novo tipo de cool, que era sedutor, perigoso e, claro, profundamente magnético. E a gente chega então no legado disso tudo. O cool começou como uma tática de sobrevivência, mas se tornou uma ferramenta poderosa de autocriação. Ele mudou fundamentalmente o jeito como a identidade era vista no século XX. A grande conclusão é esta. O cool não foi só uma nova moda. Ele substituiu todo um sistema de valores. A antiga máscara da virtude, que era baseada em regras externas e na tradição, deu lugar à máscara do cool, baseada num código interno, pessoal. Essa mudança foi radical. A virtude era sobre se encaixar, seguir a tradição, o valor social. O cool, por outro lado, era sobre ser único, olhar para dentro de si e se criar. Foi a passagem de um valor social para um valor profundamente pessoal. E assim, a gente termina com uma pergunta no ar. O cool nasceu da necessidade de sobreviver à opressão, evoluiu para uma forma de rebelião e virou um ideal de autenticidade. Hoje, no mundo saturado de imagens e estilos, o que realmente significa ser cool? A resposta talvez continue sendo tão complexa e vital quanto as suas origens.